Oh, glória! Pode sentar, meus queridos, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa quarta-feira da família, é quarta-feira de buscar pela nossa casa. No nome de quem? De Jesus. E hoje nós vamos aprender o quê? Nós sabemos que Deus, Ele é Deus. Ele é Deus do impossível, é Deus que cura, é Deus que sara, é Deus que perdoa. Ele é Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas será realmente que você conhece realmente a Deus? De verdade? Será que realmente você está vivendo Deus na sua vida? Ou você está fazendo de qualquer maneira, de qualquer jeito? Por quê? No Salmos 46, vamos lá, Salmos 46, 10, diz assim: aqueitai-vos e sabeis quem eu sou. Quem, irmãos? Eu sou Deus. Tem muitos, meu irmão, que não sabem quem Ele é. Não sabe. Como assim, pastor? Não está vivendo a palavra de Deus na sua vida. E aí diz assim: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre quem? Sobre a terra. Pastor, Deus quer fazer isso na minha vida? Nós devemos saber que Ele é Deus? Sim. No Salmos capítulo 103, versículo 2, vamos lá? Salmos. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes nós estamos, meu irmão, inquietos por alguma coisa. Mas, meu irmão, o que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Por isso você não tem que ficar inquieto por alguma coisa, porque a Bíblia diz assim, Salmo 103, 2: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Meu irmão, Ele não se esquece de nada. Todos os benefícios do Senhor estão sobre a sua vida. Mas aí que está, versículo 3: Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades. Quem é que perdoa todas as nossas iniquidades? Deus. Qual seja a situação, meu querido, que você esteja passando, se você pedir perdão para Deus, Ele vai te perdoar. A Bíblia deixa bem claro que é perdoando que nós somos o quê? Perdoado. Mas eu fiz um mal para alguém, eu tenho que pedir perdão para aquela pessoa que eu fiz mal. E para aquela pessoa que eu fiz mal, eu pedindo perdão para ela, ela vai me perdoar ou não vai. Se ela não perdoar, é problema dela com quem? Com Deus. A minha parte eu vou fazer, é pedir perdão. Por quê, pastor? Se eu não pedir perdão, meu querido, como é que Deus vai me aceitar de volta? Como é que Deus ele vai fazer na minha vida? Por quê, pastor? Tem situação, meu irmão, que é você com Deus, mas tem situações que você tem que pedir perdão para a pessoa. Aí você lembra do filho pródigo? Ele foi e pediu perdão para quem? Para o pai. Para o pai, porque ele diz: pai, pequei contra os céus e perante a quem? A ti. E não sou digno de ser chamado o quê? Do teu filho. Eu quero ser somente o quê? O teu servo. Por quê, pastor? Ele pediu perdão. Por quê? Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades. Ah, pastor, mas como assim? Mas eu vou pedir perdão para alguém que já morreu? Aí eu te digo algo. Davi, ele foi homicida. Ele se deitou com uma mulher chamada como? Betseba. Mandou matar o seu marido, que era quem? Urias. E após Urias morrer, teve como Davi pedir perdão para Urias? Sim ou não? Pediu? Chegou para o morto e disse: morto, me perdoa, eu deitei com a sua mulher, ela engravidou de mim. Não. O problema ali de Davi naquele momento já era com quem? Com Deus. O problema de Davi não era pedir perdão para Urias, era pedir para quem? Para Deus. Por isso que ele diz mais: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Tem pessoas ainda, meu querido, que ainda está doente, porque ainda não pediu o quê? Perdão. Por um familiar, para o marido, para a esposa, para um filho. Ou você, filho, nunca pediu perdão para o seu pai.
E às vezes você está doente. Mas eu não estou doente, pastor, meu corpo está sarado. Não no físico, mas sim no espiritual. Se não é no espiritual, é aqui dentro, ó, no coração. E o coração está o quê? Doente. Como é que Deus vai sarar essa doença? Como é que Deus vai operar? Porque a Bíblia deixa bem claro que operando Deus, quem impedirá? Sim. Como é que Ele vai fazer na sua vida, irmão? Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque após o perdão, Ele faz o quê? Sara todas as tuas enfermidades. Todas as tuas enfermidades. E tem gente que ela está carregando essa enfermidade, carregando a enfermidade, levando ela, porque não perdoa. Por isso, meu querido, você precisa ter cuidado. Eu vou te dar um exemplo agora de um rei. Vamos lá, livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 9. A gente vai falar de um rei chamado Manassés. Você sabe que Manassés era filho? Filho de rei? Do rei? Alguém sabe? Manassés era filho de quem, irmãos? De quem, Davi? Ezequias. E o que Ezequias era, irmão? Um rei que teve as suas obras, excelentes. O Ezequias, ele tirou todos os deuses estranhos da casa de Deus. O Ezequias serviu o Senhor de todo o coração. Lembra? Que quando ele desviou um pouquinho, o profeta Isaías chegou para ele e falou: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Que palavra, hein? E aí ele teve um filho chamado Manassés. E o Manassés, pastor? Irmão, se você souber que o que o Manassés fez, pintou 7. O Manassés, meu querido, trouxe tudo de volta que o seu pai tinha tirado. O Manassés fez tudo ao contrário. Tudo ao contrário. É aquele filho que você ensina ele, bota na melhor escola, na melhor colégio, você dá o melhor curso, você dá o seu carro, você dá a sua moto, e quando ele se forma a forma adulta, ele toma outro rumo. Eita, pastor, está amarrado, está repreendido. Mas eu te digo, o que, pastor? Vamos lá? E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de quem? De Israel. Ele fez o que, irmãos? O que era pior. Ele trouxe tudo de volta. Por quê? A pessoa, meu irmão, que se afasta de Deus, ela é pior do que um ímpio. Eu falo se afastar, meu irmão, muitas das vezes você vem à igreja. Venho, participo do culto, mas se afastar da onde? Da palavra. Porque enquanto você está de pé, Deus fala contigo. Enquanto você está de pé, Deus fala contigo. No dia que você cair, Deus não fala mais contigo. Mas como assim, pastor? Deus não vai falar mais comigo? Eu caído? Deus não fala com pessoas caídas, Deus fala com pessoas que estão de pé. E aí acontece, versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram o quê? Ouvidos. Depois não vai chegar: ai, pastor, meu irmão, quantas vezes você já ouviu Deus bater na porta do seu coração, E o que você tem feito? Entra aqui, sai aqui. Às vezes você acha até que o pastor é chato, né? O pastor que está sendo chato não é Deus falando contigo e dizendo: filha, filho, o caminho que você está andando é um caminho de morte. Porque a Bíblia deixa bem claro, lá em Provérbios, que tem caminhos para o homem que parece direito, mas o final deles são caminhos de quê?
de morte. Porque a pessoa que se afasta de Deus, ela faz pior do que quem? O ímpio. Por que é pior do que o ímpio? Porque ela conhece a verdade, ela sabe que aquilo ali é o caminho, ela sabe que ali é a verdade, mas ali ela faz o que está aonde? Aqui, ó. Deus fala com ele: Manassés, falou o Senhor a Manassés e o seu povo, porém não deram o quê? Ouvido. Quer dizer, pastor, Deus falou comigo e eu não dei ouvido. Você sabe o que diz lá em Salmos 42:7? O que diz? Coloca aqui só na televisão. 42:7. Vamos já voltar para cá. Um abismo chama o quê? Outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Ninguém vai saber. Ninguém está vendo. Ninguém está olhando. Deus está falando. E a gente muitas das vezes está o quê? Teimando. Voltando lá novamente. Segundo livro de Crônicas 33:10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram o que, irmãos? Ouvidos. Olha o 11. E pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e levaram a ele aonde? A Babilônia. Ele não deu o que não quis dar o que, irmãos? Ouvido. Perdeu o reinado. Perdeu o que, pastor? O reinado. Foi humilhado, desprezado. Mas quantas vezes Deus não falou com ele? Ele e o seu povo. E ele fazia o quê? Quero saber de Deus não. Às vezes você está dizendo: eu estou na igreja por causa dos meus pais. Estou na igreja porque meus pais me obrigam. Será que vai chegar uma hora que você vai se virar para um lado, se virar para o outro, e você vai ver só o quê? Espinhos, ó. E você vai ver qual é o caminho. Bem que naquele dia um homem de Deus falou. Por quê, pastor? Bem naquele dia que o homem de Deus falou, porque ele perdeu tudo e perdeu também até a liberdade, irmão. O rei, ele era livre, e nesse exato momento ele estava sendo o quê? Preso. Tem gente, meu querido, que ele vai acordar e ele vai estar o quê? Preso. Você já conversou com alguém que já foi ex-viciado de drogas? Ou até mesmo de bebida? Que bebida também é uma droga. Você já perguntou para aquela pessoa se foi fácil para ela se libertar do cigarro? Se libertar da cocaína, do crack, da maconha? Ou da cervejinha que ele gostava de tomar? Você já perguntou para aquela pessoa se foi fácil? Eu digo por mim, para mim não foi fácil, irmão. Eu indo para a igreja, do lado da igreja tinha um bar. Eu olhava todos os dias, quando eu ia com o meu carrinho de bebê, porque eu não tinha carro, eu tinha um carrinho de bebê que eu carregava 3 crianças. E eu chegava na porta, e todas as vezes que eu ia passando para entrar do lado da igreja, a moça vinha com uma cerveja. Eu dizia: está amarrado, diabo. E eu entrava para dentro da igreja. Teve uma vez que eu cheguei para o pastor e disse: pastor, não estou aguentando, a tentação está sendo grande. E eu bebia todo final de semana. E no dia que eu não tinha dinheiro para beber cerveja, eu tinha dinheiro para comprar cachaça, pelo menos fiada. Foi fácil, pastor? Não foi. Por isso, meu querido, que você precisa entender o que, pastor? Que o caminho que você está seguindo, o caminho que você está andando, será que é o caminho o mesmo do Manassés? Eu dei o exemplo de cerveja, eu dei o exemplo, meu querido, até mesmo de cigarro, de droga. Mas você sabe aquilo que está te dominando hoje. Ó, o pensamento, a amizade, a conversa, aquilo que está te tirando o foco de Deus. Porque muitas das vezes está te tirando esse foco, ó. E aí você está esfriando. Mas até agora Deus está falando contigo. Deus fala enquanto você está de quê, irmãos? De pé. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque, meu querido, a vida espiritual está aí. Ah, mas pastor,
ele estava reinando em casa, ele tinha, pastor, família. Ah, meu irmão, eu tenho tudo, pastor, estou trabalhando. Mas muitas das vezes, meu querido, a tua vida está miseravelmente. Como, pastor? Espiritual. Está mendigando. Você vê aí, tem pessoas aí que dizem: eu tenho um carro, eu tenho uma casa boa. Mas você já perguntou como é que ele está por dentro? Se ele está conseguindo dormir de noite? Se ele não está tomando remédio para dormir? Porque muitas das vezes o Manassés, quando ele estava lá no palácio dele, ele estava lá de boa. Mas o negócio apertou. Sabe quem que ele lembra? De quem, pastor? De Deus. Porque, meu querido, nós precisamos reinar em tudo e ter liberdade em tudo. Porque eu te digo, será que fácil para o salmista? Porque o salmista, ele sabia, meu irmão, andar em pastos verdejantes. Não é assim que ele diz? Andava em pastos verdejantes. E também ele sabia andar no vale da sombra da onde? Da morte. Às vezes a gente só sabe andar nos pastos verdejantes. Mas quando chega o dia mau, a gente não sabe andar como, pastor? No vale da sombra da morte. Você sabe por quê? Mas, pastor, eu já errei muito na vida. Pastor, como é que eu faço? Seja humilde, reconheça o seu erro e volte para o caminho da onde? Do Senhor. Por quê, pastor? Porque você pode estar levando você para o inferno, a sua família para o inferno, os seus filhos para o inferno, e depois você está perguntando: por que, Senhor? Ele, meu irmão, errou muito, 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 muito. Mas eu te digo, o Manassés, ele se humilhou muito mais. Versículo 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se como? Muito perante o Deus de seus pais. Quer dizer o que, pastor? Ele não fez uma oração, ele fez várias orações, e se humilhou bastante. Porque quem poderia livrar o Manassés daquela situação? Quem? Quem que poderia, irmãos? Deus. Somente Deus poderia tirar Manassés dessa situação. Por isso que ele se humilha, por isso que ele ora, se humilha, e após ele orar e se humilhar perante o Deus dele e dos seus pais, ele faz deveras orações. Porque ele estava como? Angustiado. O que é uma pessoa angustiada, pastor? Você já viu? Quem já se sentiu angustiado alguma vez na vida? Não sai nem o que, irmãos? Palavras. Parece que tem um bloqueio aqui dentro, ó. Imagina só ele, ó, presinho, amarrado, não podia se mexer porque tinha espinhos, perdeu a liberdade. E quantas vezes Deus não falou com ele? Não foi uma, não foi duas. E aí na hora da necessidade ele lembra de quem? De Deus. E aí a Bíblia diz o quê? E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de quem? De seus pais. Ele errou muito, pastor, mas ele se humilhou muito mais mesmo. Porque eu te digo, querida, o que, pastor? Em Tiago 4,10, só olha aqui na televisão, se você quiser anotar, anote. Olha o que diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele faz o quê? Vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ele estava se humilhando diante de quem? Do Senhor. Senhor, angustiado, ele orou, ele buscou, e ali naquele momento, no 2 Crônicas 33:13, diz: e lhe fez a oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém,
ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor é o quê? Que o Senhor é o quê? Ele se humilhou diante de Deus. Ele reconhece diante do Senhor. E quem perdoa os pecados de Manassés? Deus. A Bíblia deixa bem claro em Isaías 43:13. O que, pastor? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Por quê, pastor? Bota aí, Júlia. 43:13. É internet? Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meu querido, quem trouxe ele de volta para reinar? Deus. Quem colocou ele diante de Jerusalém novamente? Deus. Porque Deus se aplacou com ele. Quer dizer o que, pastor? Deus estava do lado de Manassés agora. Mas do lado por quê? Porque Deus, ele reconheceu que Deus é Deus. Será que você vai esperar chegar uma doença, uma enfermidade? Ah, agora eu vou me humilhar. Pode ser tarde. Aí o caso pode ser o quê? Você não pode reverter. Aí Deus salva o teu espírito. Aí o teu familiar vai dizer: ah, Deus é mau. Não, Deus não é mau. O que você fez foi o que foi? Uma consequência que o seu corpo está o quê? Recebendo o salário. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Manassés ainda teve, meu irmão, a misericórdia. Mas aí eu vou te contar de outro homem. Gênesis 17 primeiro. Vamos falar do Abraão. Ou do Abraão. Você sabe que Abraão, ele teve uma promessa de Deus que ele seria pai de nação. Mas a Sarai, a mulher dele, ela era uma mulher estéril. E aí ele fala: ô Sarai, Deus fez uma promessa para nós, para mim e para você, que nós seríamos pais. E aí, passando o tempo, a Sarai viu que ela não poderia dar filhos a Abraão. Ela pega uma das suas servas e faz o quê? Manda ele se deitar com ela, para eles terem o quê, irmãos? Filhos. Para eles ter filhos. E nessa época, era um costume do Antigo Testamento que as servas faziam. Hoje não, hoje tem que ser homem de uma só mulher, mulher de um só homem. E aí, meu querido, o que acontece o quê? Que após um tempo, nasce o Ismael, e você sabe a dor de cabeça que deu para Sara. Dor de cabeça grande, viu? Que ele teve de despedir Agar e Ismael para o deserto. Mas acontece o que, pastor? No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: e sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor e Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e faça o quê? E se perfeito. Quer dizer, não é meio termo, é tomar uma decisão. Decisão por quê, pastor? Porque conhecendo Deus, a misericórdia, Ele é poderoso. Deus pede algo para Abraão: anda na minha presença e se perfeito. Pastor, e Deus muda? Não, Ele continua sendo o mesmo. Versículo 2: e porém o meu conceito entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Quer dizer, eu vou te multiplicar. Mas você lembra que quando ele fez a promessa, o que o Abraão disse? Eu não tenho filhos. Quem vai ser meu herdeiro? Quem é? Quem vai ser meu herdeiro?
Você sabe o nome dele? Qual é o herdeiro de Abraão? Que ele disse? O Eliezer Damasceno. O que era o Eliezer? É o quê? Servo de Abraão, um dos criados de Abraão. Ele era criado de Abraão. Então, mais uma vez Deus fala para ele: porei o meu conceito entre mim e te multiplicarei como, irmão? Grandissimamente. Ele teve que conhecer Deus e a sua misericórdia. É, pastor? Sim. Deus e a sua misericórdia. Por que, pastor, que ele teve que conhecer a Deus e a sua misericórdia? Porque aos 99 anos, o que Deus fez com a vida de Abraão? O que ele fez? Nasceu quem? O Isaac, o filho da promessa. E para você ver, meu irmão, que Deus estava tão com Abraão, que após a morte de Sara, ele casou novamente e teve filhos e filhas. Um homem que ele dizia que ele estava amortecido, que estava velho, mas ele conheceu a glória de quem, irmão? De Deus. Ah, pastor, como assim? Ele tem que conhecer e Deus é misericordioso? Sim. Atos 27 e 20, vamos lá, Atos 27 e 20, olha o que diz aqui, Atos 27 e 20. Vamos falar agora um pouquinho de Paulo. Paulo numa das embarcações, e olha o que acontece. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugindo-nos toda a esperança de nos salvarmos. Quer dizer, estavam levando ali Paulo como prisioneiro e tal e tudo, e o bicho pegando, e acontece o que, pastor? Olha o que acontece, versículo 21. Havendo já muitos que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo, a esta pedição. 22. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o que? O navio. Por que o Paulo tinha essa certeza, pastor? Porque, meu irmão, as palavras aqui de quem eram? De Paulo. Mas quem escreveu o livro de Atos? Lucas. As palavras eram de Paulo, mas quem escreveu foi quem, irmãos? Foi o Lucas. Então Paulo, ele diz algo bem interessante, 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve com quem? Comigo. O Paulo estava crendo na palavra de quem? De Deus. Quando a gente crê na palavra de Deus, a gente vê a glória dele na nossa casa, na nossa família. Porque agindo Deus, quem? Impedirá. Então, meu querido, você tem que fazer o que, pastor? Tem um compromisso com o Senhor. Pastor, mas eu tenho que fazer o que? Deus tem que ser a tua prioridade. Não é o teu trabalho. Ah, pastor, mas a prioridade vai ser meu trabalho. Sem meu trabalho eu não como. Sim, é verdade. Mas o que a Bíblia não diz lá em Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Não é para você viver dentro da igreja, mas é você ter uma vida com quem? Com Deus. Uma vida com Deus de verdade. Ler, orar. O pastor pediu para você fazer um jejum. Eu não falei que era um jejum de você parar de comer, mas daquilo que você gosta. Teve irmão que já está perguntando: pastor, é uma semana? Não, é um mês, é o resto do mês inteiro. É sem um café o resto do mês inteiro. Eu falei do café, mas tem gente que tirou a rede social. Tem gente que precisa tirar, meu querido, algo que está amarrando ele,
que está prendendo ele, ele fica até agoniado. Se ele não fizer aquilo, se ele não mexer naquilo, se ele não arrumar aquilo, parece que a vida dele vai se acabar. Meu irmão, deixa aquele negócio se acabar lá, mas você vai ter uma vida com quem? Com Deus. Você vai mostrar para o diabo que aquilo não te domina. Mas às vezes você fica aí dessa: se eu não fizer aquilo, se eu não tiver dinheiro para isso, se eu não fizer assim, se eu não fizer assim, você não vai dormir de noite, você vai ficar perturbado, o diabo vai aproveitar e vai roubar, matar e destruir. Porque a sua prioridade tem que ser com quem? Com Deus. O teu compromisso tem que ser com Deus. Deus não te comprou para ser escravo. Para que Deus me comprou? Vamos lá, coloca aqui na televisão, Júlia. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. 5:9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprar-te para Deus homens de toda a tribo e língua e povo. E que mais? Quem te comprou? Jesus. Comprou com preço de quê? De sangue. Entenda isso, você é comprado, você vale muito. Mas quer ver você não vale nada? Se vende para o pecado. Você não vale nada. Pastor, como me vender para o pecado? Olha, Deus sabe. Igual a serpente, Deus sabe. Faz que não vai acontecer nada. Agora no versículo 10 diz: e para o nosso Deus os fizestes o quê? Reis. Além de te comprar com preço de sangue, ele não te fez escravo, ele te fez rei. E que mais? E sacerdotes. E eles reinarão sobre quem? Você vai reinar, irmão. Diga glória a Deus. Mas para isso acontecer, a sua prioridade tem que ser quem? Deus. Deus tem que ser a tua prioridade. Porque o que ele disse lá? Atos 27 e 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve com quem? Pastor, mas vai aparecer um anjo? Um anjo? Eu nunca vi, irmão, um anjo. Naquele momento, o Paulo, ele teve aquela presença ali. E no versículo seguinte diz mais, olha o que ele diz mais, versículo 24, dizendo: Paulo, o quê? Não temas. Quer dizer, Paulo, não tenha medo. Porque todo mundo estava com medo, ninguém via mais sol, ninguém via mais estrela, ninguém não via mais nada, era só tempestade, chuvas. Mas aí eu te digo, irmão, o que, pastor? Se você é servo daquilo que você serve. Como? Romanos 6,16. Paulo, ele dizia que ele era servo de quem? De Deus. Vamos lá? Romanos, vamos já voltar para aí. 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A quem você se apresenta a ser servo? Pastor, eu sou servo da minha amiguinha. A minha amiguinha manda a mensagem, eu tenho que responder, o meu amiguinho. Se ele manda a mensagem, eu tenho que responder, pastor. Se eu não deixar de responder ele, misericórdia. Então, se você se tornou servo daquilo, e o diabo está te fazendo o quê? Ó, de gato e sapato. Falei da amiguinha e do amiguinho, mas eu posso falar de quê? Daquilo que te domina. O Paulo estava convicto. Convicto de quê, pastor? Que eles não iriam morrer. Todos estavam pensando: nós vamos morrer, não vamos sobreviver. Volta lá novamente, Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e 23. Porque esta mesma noite o anjo do Senhor, o anjo de Deus,
de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve com quem? Então quer dizer o quê? Paulo, ele era servo da obediência. No versículo 24 diz, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos. Quantos navegam com quem? Quem deu? Deus. Todos que navegam contigo. E aí diz mais, 25: portanto, ó varões, tendes bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Vai acontecer. Se vai acontecer, pastor, então o que eu tenho que fazer, pastor? A palavra sai da boca de Deus, ela não volta vazia, irmão. Se ela sai, meu querido, para você vencer, você vai vencer no nome de quem? Mas se sai para te corrigir, se você não der ouvido, pode acontecer o que aconteceu com quem? Com Manassés. Ah, pastor, e agora? Vamos voltar onde nós começamos? Para a gente orar. Onde foi? Salmos 46, 10. Ele é Deus. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou quem? Deus. Ele é Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre quem? Sobre a terra. Ele é Deus. Ele nunca vai perder a glória dele. Agora, o que vale? Você ouvir ou você não ouvir. Você teve exemplos. Manassés, Abraão, quando ele ouviu a Deus, ele parou de ouvir a Sara, ele teve o filho da promessa. E você viu um verdadeiro servo, Paulo. Ele estava convicto daquilo que Deus estava falando com ele, convicto daquilo que ele ia ser apresentado a César. Ele disse: olha, ninguém vai morrer, somente a gente vai perder um navio, coisas materiais. Mas aí, meu querido, eu te digo, a palavra que sai da boca de Deus não sai vazia. Ele te faz mais do que vencedor. Quem crê, diga amém. Então vamos ficar de pé para nós orar pela nossa família, no nome de Jesus.